Queridos irmãos, queridas irmãs, muito boa noite a todos. Boa noite. Do plano material, do plano espiritual, que tenhamos uma noite que já começou abençoada com a palavra aqui do Lucas, nos esclarecendo. E agora nós vamos adentrar esse tema, porque nós estamos no Setembro Amarelo, né? Muito importante a questão da conscientização espírita a respeito desse assunto tão importante. Nós temos acompanhado, e acredito que seja um testemunho de muitos aqui, um aumento vigoroso do número de pessoas com muita depressão, com muito desânimo com a vida, com muita decepção. Então, nos cabe auxiliar a todas elas. Mas, primeiro, nós temos que nos auxiliar. A gente precisa se preparar. E a melhor maneira de fazê-lo é com o esclarecimento, com o entendimento do problema, das suas consequências, para nós sabermos, né, com mais compreensão, o terreno em que estamos pisando. Então, vamos começar falando aqui, né, a nossa intenção. Nós vamos explorar o olhar espírita sobre o suicídio, vamos definir o problema, a motivação, os indícios, as causas mais comuns, analisar aspectos espirituais do ato do suicídio, como a condição dos suicidas no além-túmulo e as consequências para o espírito, e propor ações preventivas, deixando claro que não é nossa intenção aprofundar em aspectos psicológicos do ato, não é essa a nossa formação acadêmica, queremos simplesmente nos ater ao enfoque espírita por acreditarmos que esse entendimento, que é altamente consolador, vai ser o maior preventivo que nós podemos conquistar. Então, pelo dicionário, a ação suicida é a ação de acabar com a própria vida, de se matar. E a motivação para o suicídio seria a impossibilidade do indivíduo de identificar alternativas viáveis para ele solucionar os seus conflitos, optando pela morte como meio de fuga da situação estressante. E como pano de fundo, em quase todos os casos, estão presentes a falta de fé e a crença materialista. Devemos esclarecer que não estamos aqui para condenar nenhuma pessoa que tenha cometido o ato, ninguém que esteja com essa intenção aqui dentro, nesse momento, alguém que possam conhecer, não se trata disso. Nós queremos apenas trazer o conhecimento que a gente obteve ao auril dos livros espíritas para a gente poder explorar o assunto. Mas uma parte interessante é o histórico. O histórico, por exemplo, as sanções que a igreja fez aos suicidas. No passado, a igreja aplicou várias sanções. Por exemplo, negar que a pessoa fosse enterrada, sepultada, né, numa sepultura eclesiástica, num cemitério abençoado. Também negar a celebração da missa e das orações pela alma, coisa do passado, mas já passamos por isso, né, aqui no Brasil. Nos tempos do Império, quando as necrópolis eram bentas pela autoridade eclesiástica, elas se tornavam uma extensão do terreno sagrado da igreja. Então, os enterramentos só podiam ser autorizados mediante a apresentação de uma declaração paroquial de encomendação do cadáver. Ou seja, além do problema para a família da ausência do ser amado, da indisponibilidade daquele convívio, talvez da frustração de ter tentado auxiliá-lo, não ter conseguido, a família ainda passava por todas essas condições vexatórias impostas por um entendimento religioso totalmente equivocado. Aí veio o que aconteceu depois, ajudada pela psicologia pastoral e pela psiquiatria. Atualmente, a Igreja Católica vê casos de suicídio com grande compreensão, respeito e misericórdia para com aqueles que chegam a tal ponto. Então, contamos apenas como foi no passado e como se tornou depois. Quais seriam os principais fatores associados
a intenção suicida, as crises que a pessoa passa. Então, nós vamos listar vários aqui. Primeiro, transtornos psicológicos. Estatisticamente, são os mais associados ao suicídio: depressão, bipolaridade, esquizofrenia, transtornos de ansiedade, demências, transtorno de personalidade. A droga-adição, abuso ou dependência de substâncias, álcool e drogas, especialmente quando combinados ao sofrimento pessoal. Enfermidades graves, perspectiva de morte breve, morte do corpo, né? Doentes terminais, dores crônicas intensas. A questão 953 de O Livro dos Espíritos, né, ao qual o Lucas estava abordando, o Kardec perguntou: quando uma pessoa vê diante de si um fim inevitável e horrível, será culpada se abreviar em alguns instantes os seus sofrimentos, apressando voluntariamente a sua morte? Ou seja, eu sei que eu vou morrer, não quero passar pelo sofrimento, então deixa eu acabar com isso de uma vez. Parece um pensamento lógico, e, aliás, muito comum e aceito em vários países europeus. Então, os espíritos responderam para o Kardec, colocamos aqui só uma parte da resposta. É sempre culpado aquele que não aguarda o termo que Deus lhe marcou para a existência. Porque justamente o sofrimento do corpo físico que ele está passando, que vai levá-lo à desencarnação, ele precisa completar aquele tempo porque faz parte do processo de resgate do que ele cometeu em vidas passadas. Ele precisa passar pela doença. Então, nisso a gente faz uma pausa para dizer o seguinte: quando nós formos orar por aqueles que estão sofrendo, por aqueles que estão com uma doença grave, cuidado para a gente não orar pedindo para Deus encerrar com o sofrimento dele. Porque, na verdade, o que nós precisamos fazer, vamos dizer assim, o politicamente correto, de acordo com a doutrina espírita, é nós orarmos pedindo que a pessoa que está acometida do problema tenha forças e coragem para vencer as provas pelas quais ela tem que passar. Porque pedir a abreviação da doença é não permitir que a pessoa passe pelo resgate que ela tem que passar. Então, não sejamos nós que vamos aumentar ou estender o sofrimento, mas nós temos que acreditar na justiça divina. Vamos ver, então, o prosseguimento da lista de motivações, né? Os conflitos familiares, às vezes por abuso físico, sexual, rejeição, etc. As decepções amorosas, muito comum como causa de suicídio, decepção amorosa, rompimento, traição, isso machuca muito, e a pessoa, às vezes, realmente se vê assim, não vale mais a pena viver. Vamos continuar. 6, a falta de apoio social, o apoio social escasso, poucos amigos, poucos cuidadores. 7, a condição socioeconômica, um nível socioeconômico e educacional baixo, poucos recursos para resolver problemas, ou seja, falta de dinheiro, e aí a pessoa também entra num parafuso. Eventos traumáticos, perda de familiares, perda de emprego, desastres naturais, pandemias, guerras, problemas psicológicos e funcionais, baixa autoestima, desesperança, questões relacionadas à orientação sexual, comportamento autodestrutivo, impulsividade, recursos cognitivos, funcionais ou sociais limitados, tentativas anteriores frustradas de se suicidar, indução de terceiros, o próprio encarnado induzindo a pessoa a se matar, dizendo, né, incentivando que ela se extermine, por não dar a ela esperança. E no caso dos desencarnados, aí pelo campo mediúnico, essa indução pode ser ostensiva ou sutil, estimulando o autoextermínio, entidades perversas, inimigos ferrenhos do passado que se ligam ao corpo mental das vítimas, aproximação de obsessores.
falando, tira sua vida, você não tem que aguentar isso não atura não. Então tem esse campo também que a gente precisa ter atenção. E questões espirituais, porque muitas vezes a tendência suicida, ela se origina de vidas anteriores, ou seja, espíritos que foram suicidas em vidas passadas e voltam na reencarnação com essas tendências. Então tem o problema da facilitação, isso na humanidade, aqui no nosso planeta Terra, porque há países que legalizaram a eutanásia, que é um suicídio assistido, se for do desejo do cidadão. A pessoa fala, não quero viver mais, ela vai, contrata uma eutanásia, vai para o hospital, injetam nela uma droga, por exemplo, daí um pouco ela desencarna. Então vem aqui um exemplo de uma notícia que aconteceu em 2022, foi em setembro, tem 3 anos, né? Uma pessoa famosa, o cineasta francês suíço Jean-Luc Godard, foi morto ontem, diz a notícia, por desejo próprio, pelo método de eutanásia assistida ou suicídio assistido legalizado na Suíça. Então, países muito ricos, muito civilizados, são completamente ignorantes das questões espirituais. Na Suíça, uma jovem de 16 anos, grávida, ela pode procurar um médico e pedir para fazer o aborto sem dar satisfação aos pais. Já é lei. Então, veja bem, a própria lei do país facilita esses atos, não é? Bom, a questão dos indícios pelo comportamento. Isso é muito bom para a gente observar não apenas o nosso próprio comportamento, o nosso próprio pensamento, como das pessoas que convivem conosco. Pensamentos como querer desaparecer, dormir para sempre, ir embora, não voltar mais, desejo de morrer. Então, coisas que ficam crônicas e repetitivas. O uso abusivo de álcool, especialmente quando o início for precoce, o uso de drogas ilegais e todos esses associados aos fatores relacionados anteriormente, ou eventos traumáticos, depressão, conflitos, etc. Em vez de uma verdadeira intenção de morrer, a tentativa de suicídio, por vezes, ela é interpretada como um grito de socorro para chamar a atenção ao seu desespero e o seu desejo de fuga. Então, a pessoa, quando está falando muito em suicidar, ela está pedindo ajuda, na verdade. Ela não está conseguindo encontrar ajuda e está nesse grito, né? Pedindo realmente um amparo. Aí é aquilo que nós dissemos no começo. Nós precisamos estar preparados, ou pelo menos conhecer alguém, né, que possa ajudar. Então, a intervenção em crise. Como intervirmos numa crise suicida? Afastar o risco de suicídio. Então, nós precisamos entender que boas práticas seriam a pessoa passar por acompanhamento psicológico e psiquiátrico. E isso, recomendamos, assim, puxando a sardinha para o nosso lado, que os psicólogos e psiquiatras, se forem espíritas, vai ser melhor, porque eles vão ter a compreensão no campo acadêmico do seu conhecimento e vão ter a compreensão no campo espiritual, de acordo com os princípios da doutrina espírita. Mobilizar rede social de apoio. A pessoa precisa de apoio, amigos, família, porque uma pessoa que está para baixo, está sozinha, não encontra apoio, ela às vezes não vê nenhuma alternativa mesmo. Ela quer fugir e não entende o que vai acontecer depois. Ela não tem noção. Ela acha que é clique, pagou a luz, abriu o disjuntor, pronto, desligou e acabou. Mas a doutrina espírita está aí nos explicando que não é assim. Internação em um centro de apoio psicossocial, também o apoio médico, né, através de centros de auxílio. Exercer um monitoramento regular, ter alguém que seja responsável para ficar ajudando o monitoramento daquela pessoa. Restringir o acesso a álcool e drogas, também é importante, se for possível, né? Quando se trata de alguém que está muito viciado, por exemplo, nas drogas, a condição fica mais difícil para a família porque não tem acesso a ele, né? Geralmente fogem de casa,
se envolvem num meio social muito complicado. Retirar acesso aos métodos. Não manter arma de fogo, venenos, essas coisas no ambiente. Porque, às vezes, a gente acaba se esquecendo disso e acaba auxiliando. Se bem que, quando a pessoa tem intenção de suicidar, muitas vezes ela já sabe de cor vários métodos que vão facilitar para que isso aconteça. Isso ocorreu conosco há mais ou menos 2 semanas atrás, através de um amigo que nos confessou a intenção dele e de tirar a própria vida, que ele não estava aguentando mais e tal, e que ele, como espírita, sabia das consequências, mas ele ia bancar. Aí a gente vê que, às vezes, até o próprio orgulho da pessoa fala, pode deixar, eu sei o que eu estou fazendo, vocês não têm nada a ver com isso, eu vou suicidar e pronto, e acabou. Aí nós ligamos e conversamos um pouco com ele e começamos a ouvir dele um discurso que nos pareceu assim que a gente estava vendo as questões dessa palestra. Ele começou a enumerar para nós vários métodos que ele podia suicidar, mas ele citou mais de 10. Tomar tal remédio em quantidade, amassar caroço daquela fruta assim, não vou nem falar que fruta para não dizer que eu incentivei, né? Amassar, cara, é a fruta que a gente tem em casa toda hora, porque joga no estômago, aquilo vai virar um tóxico e depois... E aí foi falando um, falando o outro, falando um, falando o outro. Quer dizer, ele tem a intenção suicida, ele tem a mola impulsionando ele para cometer o ato, e aí nós tentamos descobrir, mas por quê? O que aconteceu que te levou a isso? Aí nós descobrimos uma espécie de coquetel dessas coisas aí. Primeira coisa que ele respondeu, ele falou assim, a primeira vez que eu tentei suicídio foi com 3 anos de idade. Aí nos passou pela cabeça, então já devia ser um espírito que já reencarnou com tendência suicida, né, em primeiro lugar. Aí contou de novo outro caso. Aí nós fomos no que a gente achava que ia ser o mais pesado. E as questões afetivas? Eu passei por uma traição, depois eu passei por não sei o quê. Então ele foi contando os desapontamentos amorosos. E chegou nos últimos. Aí ninguém estava aguentando ele, não tinha condição dele ter relacionamento, porque a pessoa que estava lidando com ele estava lidando com uma pessoa altamente deprimida, não conseguia conviver. Porque quando a gente está lidando com alguém que é muito depressivo, é difícil, a gente tem que estar muito bem preparado para conseguir ajudar. Aí o nível de amor tem que ser um patamar de realmente a gente se sacrificar para ajudar aquela criatura. Mas uma pessoa que realmente perdeu completamente a autoestima. E um homem com uma inteligência especial, uma habilidade muito grande na profissão com as coisas que ele faz. Então, encontramos com ele pessoalmente para o passe, né? Propusemos ele, e ele estava até com uma indicação de 4 passes no lar. Você via pela própria postura dele aquela pessoa para baixo, tipo assim, eu não valho nada. A gente leu uma página do Emmanuel para ele, eu pedi para ele, o que você entendeu? O que ele falou foi tudo distorcido. É como se Emmanuel estivesse acusando ele de não ter feito isso, aquilo. Eu falei, olha, isso aqui é para nós, não foi para você, não. É para nós todos aqui que estamos ouvindo. E aí a gente vai trabalhando o pensamento. O colega ofereceu, olha, eu faço tal tarefa, vamos ali comigo, nós vamos ali distribuir água mineral para mendigo tal dia da semana, vamos levar... E aí estamos tentando envolvê-lo num convívio social, que é justamente para ele reparar que ele ainda tem que ter um pouquinho de autoestima para ele dar o passo para frente para sair disso. Você pega lá o perfil dele no WhatsApp, é só aquela imagem de gente assim com o braço cruzado, de pessoa para baixo, toda a rede social dele está assim. Aí também nós pedimos, escuta, corta o cordão umbilical com essas coisas. Para de colocar imagem, de ficar falando que você está deprimido. Interrompe esse assunto na sua cabeça. Se você não quer colocar uma foto sua, põe numa árvore, um cachorrinho, uma flor. E aí a gente está tentando, né? Dentro do nosso limite de auxílio que a gente pode fazer, mas uma coincidência que surgiu, essa situação que nós podemos dizer assim, prática para a gente enfrentar,
tendo em vista que nós estamos aproximando aí justamente desse assunto. Então, como é a visão espírita do pós-morte? Então, vamos ver o que a doutrina esclarece. Como se opera a separação da alma e do corpo? Rotos os laços que a retinham, ela se desprende. Esses laços a gente costuma chamar de cordão de prata. É um cordão que une o perispírito, que é um corpo astral, um corpo psicossomático, um corpo fluídico, que acompanha o espírito durante toda a sua imortalidade. Nós desencarnamos, o espírito vai junto com o perispírito, não tem como dissociar um do outro. Então, o nosso perispírito, ao ligar-se ao corpo, existe esse cordão. Então, às vezes, a gente se desprende do corpo físico durante o sono, a gente sempre se desprende, e a literatura do André Luiz fala que, às vezes, a gente vai até em outros planetas. Nós vamos ouvir palestras, o espírito ganha uma liberdade, mas ele comparece lá nesses ambientes ligado ao cordão, porque o perispírito é que mantém a vida do corpo físico. Ele comunica com o corpo, nós temos aquela vida vegetativa, mas é o perispírito que está controlando, é o espírito, né? Então, o Kardec continua, a separação é instantânea ou é brusca? Tem alguma linha de demarcação nitidamente traçada entre vida e morte? Não. A alma se desprende gradualmente, não se escapa como um pássaro cativo a que se restitua subitamente a liberdade. Os dois estados se confundem, o espírito se solta pouco a pouco. Então, em geral, a desencarnação é assim. Ela é lenta, paulatina. Por isso que não é muito bom a desencarnação repentina, em acidentes, porque o espírito, às vezes, não está preparado. Ele está vivendo num mundo, numa faixa de vibração da matéria, e, de repente, ele não está naquele mundo mais, ele está numa outra vibração, numa outra dimensão. Então, para ele, é um choque violento. Quando o espírito é muito evoluído moralmente, ele não sente o choque, não, ele já está preparado para desencarnar. Mas nós que normalmente ainda não estamos, a gente vai se preparando justamente com esse entendimento, para a gente ir praticando aos poucos o desprendimento da matéria, o desapego das coisas e das pessoas. Desapegar das pessoas não é deixar de amá-las, não. É a gente ter uma independência para compreender que não vamos ficar juntos pela eternidade. Em algum momento nós vamos ter que caminhar individualmente. Então, que sensação experimenta a alma quando ela reconhece estar no mundo dos espíritos? Opa, será que eu morri? Depende, disseram os espíritos. Se praticaste o mal, impelido pelo desejo de o praticar, no primeiro momento, te sentirás envergonhado de os haveres praticado. Então é o remorso. É chegar do lado de lá e falar, nossa, peraí, eu pisei na bola, agora que eu estou entendendo aqui. Pisei na bola, por que eu fiz isso? Porque aí vem o remorso. O remorso é um dos maiores fatores kármicos contra nós. É a gente sentir remorso do que não devia ter feito ou de ter deixado de fazer coisas boas. Agora, com a alma do justo, do que praticou o bem, aí é diferente. Ela se sente aliviada de um grande peso, que é a matéria, e não teme nenhum olhar. Então, existe mesmo, a gente gosta de dar aquela imagem de nós chegarmos no campo espiritual com um letreiro de neon no peito aqui, mostrando quem que nós fomos, o que nós fizemos. Não tem como esconder. Nós não conseguimos esconder o nosso próprio passado. O que nós fizemos. Então, a alma tem consciência de si mesmo imediatamente, depois que ela deixa o corpo? Não, porque ela passa por um estado de perturbação. Logo após essa mudança de dimensão, há o processo de perturbação, até a gente entender o que aconteceu, onde que nós estamos, e isso para, vamos dizer, a nossa média de pessoas, né? Como nós dissemos, para o espírito mais evoluído, ele já entende perfeitamente o que está acontecendo ali. E essa perturbação, ela é do mesmo grau e duração para todos os espíritos? Acho que pelo que nós já falamos, obviamente não.
vai depender do grau de elevação moral de cada criatura. Agora vamos prosseguir aqui dentro da doutrina espírita. A obra O Consolador, que é um livro de perguntas elaboradas ao Espírito Emmanuel, que foi o guia espiritual do Chico Xavier. É fatal o instante da morte? Essa resposta é sensacional, que os espíritos dão, o Emmanuel dá. Com exceção do suicídio, todos os casos de desencarnação são determinados previamente pelas forças espirituais que orientam a atividade do homem sobre a Terra. Alguma dúvida que só o suicídio que traz o fator daquilo que não estava previsto? Que todos os momentos de desencarnação estavam previstos no nosso plano reencarnatório. Você vai reencarnar, vai passar tantos anos e vai ter que desencarnar por esse motivo aqui. Agora, eu posso mudar isso. Como? Eu suicido. Aí eu antecipo essa programação. Crime contra a lei de Deus. Poxa, mas é aquele caso daquela criancinha inocente, linda, bonitinha, que estava atravessando a rua ali e morreu atropelada. Estava previsto. Por incrível que pareça, está escrito aí. Está previsto que aquele espírito tinha que passar por aquela situação. Às vezes não é nem para ele poder, vamos dizer assim, reparar alguma coisa que ele fez, mas para as pessoas que estão convivendo com ele passarem pelas provas. O que nós estamos querendo dizer? Sempre há o elemento da justiça divina por detrás, sustentando todas essas situações. Agora, quando entra o fator suicídio, aí nós quebramos a regra. O homem tem direito de dispor da sua vida? Perguntaram isso aqui já é no Livro dos Espíritos. Pergunta do Kardec. O homem tem direito de dispor da sua vida? Não. Só a Deus assiste esse direito. O suicídio voluntário importa numa transgressão da lei de Deus. Mas não é sempre voluntário o suicídio? Os espíritos responderam: o louco que se mata não sabe o que faz. Então, num momento de loucura, e a loucura pode ser exatamente um desespero, um momento assim de discussão, de briga, para mostrar alguma valentia e tal, pega a arma e pá, tira a própria vida. É uma espécie de loucura. Pode ser que isso vá trazer para o espírito uma atenuação ao que ele vai ter que reparar por ter suicidado. Agora, quando é planejado, quando é feito com uma certa frieza para que isso aconteça, como nós tivemos o caso de um colega, um amigo, que tomou café da manhã, saiu de casa, despediu da família, falou que ia ao centro da cidade fazer uma compra, chegou lá, subiu num prédio e pulou lá de cima. Então, esse é o tipo da coisa feita com planejamento. Aí é claro que a repercussão para ele vai ser muito pior, a consequência que ele vai sofrer. Então vem aqui, o livro Leis de Amor, é um livro maravilhoso que fala a respeito da lei de causa e efeito. E nesse livro fala assim, dramas passionais, crimes não investigados, tragédias íntimas cujos protagonistas são vítimas e carrascos, não desaparecem no silêncio do túmulo, porque a vida prossegue além da morte, com causas e consequências. Então não há crime que fique oculto eternamente. Quando há desencarnação, está lá na nossa ficha. O que a gente tiver cometido, nós vamos estar envolvidos. Quantos violam a passagem da morte, os suicidas, crendo alcançar o repouso, e nada mais encontram senão suplício e desespero, a gerarem no âmago de si mesmos pavorosos conflitos que apenas as reencarnações regenerativas conseguem remediar. Então aí que está o grande problema do suicídio. É que em vez da pessoa ficar mais aliviada com o grande transtorno, com aquela dor, aquela pressão psicológica que ela está sofrendo, acontece pior. Porque além dela se decepcionar por não ter morrido, porque ela vai despertar, e ela vai ficar revivendo o momento da morte ininterruptamente por, às vezes, séculos. E a dor do problema que ela sentia não vai aliviar.
vai intensificar. Então você sai dessa para uma muito pior. É isso que a doutrina espírita nos alerta, nos explica. Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos lá no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, no item suicídio e loucura. A incredulidade, a simples dúvida sobre o futuro, as ideias materialistas são os maiores incitantes ao suicídio, ocasionam a covardia moral. Porque a pessoa acha que morreu o corpo físico, acabou tudo. Não tem mais nada depois. É a vida materialista. É acreditar que não há prosseguimento da vida. Ou que, me perdoem aqui, nós vamos mencionar um outro pensamento religioso, mas a gente faz isso com respeito, aqueles irmãos que pensam que depois da morte você vai ficar dormindo até o fim do tempo lá, e vai chegar lá, sei lá, quando Jesus vai lá salvar e reunir todo mundo. A vida é dinamismo. Nós estamos em ciclos reencarnatórios contínuos. A gente vive uma vida na Terra, uma existência corpórea, desencarnamos, vamos para a erraticidade. Na erraticidade é o tempo que a gente fica entre uma encarnação e outra. Aí nós voltamos na outra encarnação. Aí o projeto do corpo físico, a família, o país, a condição financeira, os recursos, ou os bloqueios, as dificuldades que nós vamos reencarnar, tudo isso vai fazer parte de um projeto, como se tivesse do lado de lá um desenhista, um projetista, estruturando o que a gente precisa para crescer na outra encarnação. Nós vamos ter que reparar várias coisas e superar várias outras, porque nós estamos todos a caminho da luz, como diz o livro do Emmanuel. Então, a propagação de doutrinas materialistas é um veneno que inocula a ideia do suicídio na maioria das pessoas que se suicidam. Então, a pessoa que não busca compreender a vida espiritual, o espiritualismo, não é? A questão da importância de ter uma vida moral, uma vida ética, porque a pessoa que só pensa na matéria, pensa em si mesmo e acredita que depois não vai ter mais nada. Qual é o estímulo que ela tem para ajudar o próximo, para fazer caridade, para se melhorar? Não tem nenhum. O estímulo dela é curta a vida doidado, porque a hora que morrer acabou tudo. Mas é que não morre, né? Morre o corpo. Morre o corpo. Quantos irmãos e irmãs aproximam-se de nós na reunião mediúnica, e na reunião mediúnica eles confessam o que fizeram, o que eles estão sofrendo, e depois que passa um tempo, a gente pede para vir alguém socorrê-lo, alguém que ele conhece, para ter uma pessoa de confiança para conversar com ele. Aí normalmente vem uma avó, vem um pai, vem um tio, vem alguém que era muito amigo dele, né, que cuidou dele ou dela, e ele fala assim, por exemplo, mas é a minha avó, mas a minha avó já tinha morrido há muitos anos, o que ela está fazendo aqui? Aí nós vamos explicar. É porque morreu o corpo dela. O espírito é imortal igual o seu. Seu corpo também morreu, mas você é imortal. Você vai seguir adiante, agora você vai com a sua vovozinha aí, que ela vai te indicar os caminhos que você vai seguir aqui na nossa casa. Você vai voltar a estudar, vai voltar a trabalhar, vai voltar a conviver, e aí você vai continuar evoluindo antes de renascer. Então, olha só. Que pensar daquele que se mata na esperança de chegar mais depressa a uma vida melhor? Loucura! Que faça o bem e mais cedo estará de lá a chegar. Pois matando-se retarda a sua entrada num mundo melhor. Então, o suicídio só piora. E após a morte vem decepção e resgates dolorosos. Por exemplo, aqui no livro Consolador, na questão 154. Quais as primeiras impressões dos que desencarnam por suicídio? Primeira decepção é a realidade da vida que não se extinguiu com a morte do corpo. Há suicidas que continuam experimentando os padecimentos físicos da última hora terrestre em seu corpo somático indefinidamente. A pessoa tomou um veneno, um fumicida,
queimou todo aqui o sistema respiratório, a garganta, digestivo, sei lá o quê. Está tudo no perispírito dela. Ela entra no campo espiritual sentindo aquilo que ela fez consigo mesma e ininterruptamente por anos e anos e anos a fio. E quando o médium recebe um espírito desse, que a comunicação é da mente do suicida para a mente do médium, não é uma incorporação propriamente dita, mas o médium entra numa sintonia que ele passa a sentir as sensações físicas do suicida. Então o médium fica fazendo ali como se ele fosse vomitar. Ele está sentindo todo o mal que o suicida sentiu no momento da situação, não é? Mesmo assim, eles são levados à reunião mediúnica para quê? Para serem resgatados. É sinal de que acabou o processo do karma, acabou o tempo de reparação. Já passou. Às vezes se pergunta, quando é que foi que aconteceu? Ah, foi lá em 1940, ou foi em 1890. Tem muitos casos com pessoas mais de 100 anos passando por esse sofrimento. Então, no livro Leis de Amor, o Emmanuel vai falar do suicídio lento, e isso é um alerta para todos nós, pessoas que se embriagam a ponto de arruinar a saúde, que se esquecem da higiene até se tornarem presas de parasitas destruidores, que se encolerizam pelas menores razões, destrambelhando os próprios nervos, ou que passam todas as horas em redes e leitos, aqui não é rede social não, redes e leitos, poltronas e janelas, sem coragem de vencer a ociosidade e o desânimo pela movimentação do trabalho, prejudicando a função dos órgãos do corpo físico, em razão da própria imobilidade. Todos esses casos são criaturas que geram doenças para si mesmas, nas atitudes de hoje mesmo, sem qualquer ligação com causas anteriores de existências passadas. Então, esses casos vão destruindo o próprio corpo. E essa destruição, apesar de que não é consciente, ninguém está planejando assim, vou suicidar. Eu estou ali, vamos dizer, né, me divertindo, tomando bebida alcoólica, fumando bastante, usando droga, estou dando exemplos, achando que isso está me dando prazer. Mas isso está diminuindo meu tempo de vida. Eu fui previsto viver, vamos supor, 79 anos, está me tirando 1, 2, 3 anos, vai me tirando tempo de vida, daquela vida que foi prevista. Esse tempo que está sendo tirado, com certeza, ele vai ter que ser recuperado num umbral, ou numa outra reencarnação, que haverá um retorno para completar aquele tempo, e às vezes com condições completamente desfavoráveis, porque terá a ver com o que o espírito tinha ainda que ter vivido naquela vida anterior. Então, está dizendo aqui, né, no mesmo livro, suicidas que estouraram o crânio, que se entregaram a enforcamento, depois de prolongados suplícios nas regiões purgatoriais, frequentemente, após diversos tentames frustrados de renascimento, ou seja, vem o parto, o bebê morre, vem o parto, o bebê morre. Quantos morrem ainda durante a gestação, não é? A mãe perde o bebê, não é isso? Então, depois de diversos, não estou falando aqui que todo caso de perda de gestação que não se completa é caso de suicida, não. Mas há casos de suicidas que vão tentar voltar pela encarnação e não conseguem. Readquirem corpo de carne, mas transportam nele as deficiências do corpo espiritual, cuja harmonia desajustaram. Nessa fase exibem cérebros retardados, moléstias nervosas obscuras. Se provocamos o subsídio a alguém, é possível que tenhamos esse mesmo alguém muito breve na condição de filho, problema de um parente padecente pedindo auxílio. Então, muitas vezes a gente, numa vida lá, incentivamos um suicídio e aí a pessoa volta para nós tomarmos conta dela. É a lei de causa e efeito. Olha que bacana esse livro aqui, está aqui na livraria sendo distribuído. Inteiramente de grátis, como se diz, né? Está lá. Olha o que está dizendo aqui, uma poesia que nós encontramos aqui,
do espírito Cornélio Pires. Suicídio, não pense nisso, nem mesmo por brincadeira. Um ato desses resulta na dor de uma vida inteira. Por paixão, Kim afogou-se num poço de Guararema, nasceu em provação, atolado no efizema. Matou-se com tiro certo a menina de Lermanda, voltou em corpo doente, não fala, não vê, nem anda. Pôs fogo nas próprias vestes, Dona Cesária da Estiva, está de novo na terra, no corpo que é chaga viva. Suicidou-se a formicida, Maricota da Trindade, voltou, mas morreu de câncer aos 4 meses de idade. Enforcou-se o columbano para mostrar rebeldia, de volta trouxe a doença chamada paraplegia. Queimou-se com gasolina Dona Lília Daguele, noutro corpo sofre sarna, lembrando fogo na pele. Tolera com paciência qualquer problema ou pesar. Não adianta morrer, adianta se melhorar. Está aí o Cornélio Pires, né? Falando para nós como proceder. Caráter preventivo ao suicídio pelo Espiritismo. O conhecimento do Espiritismo exerce alguma influência sobre o espírito? Acredito que todos aí já estão pensando que sim, né? Com o Espiritismo tornado impossível a dúvida, muda o aspecto da vida. O crente sabe que a existência se prolonga indefinidamente para lá do túmulo, mas em condições muito diversas, donde a paciência e a resignação que o afastam muito naturalmente de pensar no suicídio, donde, em suma, a coragem moral. Então, o verdadeiro espírita vê as coisas deste mundo de um prisma tão elevado que ele compreende o seu próprio futuro, o que vai acontecer, que as coisas da terra que o aborrecem vão parecer tão pequenas, tão mesquinhas, em vista do futuro que o aguarda. Então, muitas vezes, pessoas que nos aborrecem, a questão do corpo que está nos frustrando, a gente tem que pensar que tudo isso é colocado próximo a nós para que a gente tenha oportunidade de crescimento, exercer paciência, tolerância, amor, perdão. Isso que é evoluir, não é? Então a vida se mostra tão curta para o espírita, tão fugaz, que aos seus olhos as tribulações não passam de incidentes desagradáveis. Ele sabe que as amarguras da vida são provas úteis ao seu adiantamento. E é isso mesmo. Quando a gente vai reencarnar, nos é muitas vezes avisado: olha, você vai passar por tal prova. Você topa? Às vezes é até perguntado: você topa passar por isso, por essa situação? Nós nos recordamos de um senhor que manifestou-se na nossa reunião através do médium, e ele muito revoltado: olha, eu não estou entendendo, estão falando comigo para eu renascer, que eu tenho que renascer, mas estão pedindo, falando comigo que eu vou ter um câncer, no pulmão e que eu preciso passar por esse câncer. Eu acho isso um absurdo. Como é que eu vou aceitar uma coisa dessa? Aí nós perguntamos: meu irmão, por acaso, quando o senhor estava na outra vida, aqui na Terra, encarnado, o senhor fumou muito? Ah, eu fumei, mas eu morri com mais de 70 anos, não foi por causa do cigarro, não. Foi por outras coisas que eu morri, papapá. Muito bem. Aí nós perguntamos: mas será que o senhor se importaria se eles mostrassem para o senhor aí como é que está o seu pulmão agora? Porque o nosso perispírito tem todos os órgãos internos. Nós não somos lençóis esvoaçantes que ficam atravessando parede, não. Quando a gente desencarnar, nós vamos ter toda a nossa conformação física interna, todos os órgãos. Então mostraram para ele. Aí aquele machão presunçoso, telhado de vidro, acabou a coragem dele. Ele começou a chorar. Ah, mas e aí? Como é que vai ser? Eu falei: olha, eu vou te dar a minha opinião. Se você aceitar que vai passar por essa doença, você vai ficar curado dessa questão do cigarro para sempre. Agora, se você não aceitar, você vai passar pela doença do mesmo jeito e não vai ter ajuda nenhuma espiritual. E foi uma escolha sua. Ah, não, então eu vou querer sim, então eu vou querer. Aí topou.
Então, quando ele reencarnar, às vezes até já reencarnou, ele não vai lembrar que isso aconteceu, ele não vai saber, e quando surgiu o câncer, tomara que ele seja grato a Deus e que ele não se revolte, porque quando vem a revolta perante a doença, aí é pior. É como se a gente estivesse falando, adia aí, vou ter que passar por isso de novo, porque dessa vez eu não dou conta. Então, o Espiritismo nos ajuda a pensar sobre essas coisas. Meus irmãos, aqui nós encerramos a nossa apresentação a respeito dessa questão, né, do suicídio, e nós entendemos pelos olhares aí dos irmãos, nós achamos que muitos aqui acharam o estudo interessante, pode ter trazido bastante informação. Há muitos livros espíritas sobre este assunto. É um assunto pesado, indigesto, mas ele é muito bom para o nosso conhecimento, para o nosso crescimento e para as nossas decisões na nossa vida espiritual. Então, muita paz a todos. Eu sempre trago aqui um convite para quem quiser conhecer o nosso canal na internet. Nós temos também uma rádio pela internet, está escrito ali, vou deixar aqui projetado, pode? Muita paz a todos aí, gente.